Então, gente, boa noite. Como costuma dizer uma querida amiga nossa, meu nome continua sendo Márcio e nós estamos em mais uma reunião do Grupo Êxodo, do Amor Exigente, no Ipiranga, São Paulo. Bem-vindos a todos, os de São Paulo e os de Mococa também. Uma alegria ter vocês todos aqui. Nós estarmos aqui é uma alegria. A gente poder viver e conviver é uma alegria. É um motivo da gente, assim, agradecer pela oportunidade que a vida nos oferece e pela maneira como a gente lida com esses momentos que a vida nos oferece. O que nós colocamos de conteúdo nesse espaço, que o Poder Superior nos autoriza a utilizar, né, nesse tempo, é, assim, uma coisa para a gente cuidar, como foi dito nessa leitura que foi feita, né? Cuidar do nosso jardim, para que o nosso jardim não seja nem invadido e que a gente não invada o jardim alheio sem autorização, com devido cuidado, com zelo, com respeito, né? Esse é o jeito como a gente pode e precisa caminhar. Para que a gente chegue em lugares assim, a gente precisa, entre outras coisas, procurar prestar atenção. Porque é só prestando atenção que a gente percebe que existe um jardim onde nós estamos, que é o nosso jardim. Todas as coisas que nós já plantamos no nosso jardim estão aqui ao nosso alcance. Se a gente prestar atenção, a gente identifica, a gente vê. E a gente também pode verificar e prestar atenção no jardim alheio, que a gente também pode conhecer e prestar atenção naquilo que os outros têm plantado, coisas bonitas que a caminhada de cada um vem proporcionando no tempo e nas atitudes que as pessoas tomam dentro da vida de cada um. Então, o nosso princípio desse mês, o princípio básico, é o princípio da colaboração. E o nosso princípio ético, ele diz respeito a como é que nós lidamos com isso, como foi dito ainda agora há pouco, como é que a gente lida de maneira ética com o respeito e tendo e mantendo dignidade junto às pessoas em relação àquilo que está acontecendo. Então eu vou contar para vocês, eu vou fazer uma espécie de uma partilha nesse momento, vou contar para vocês um pouco do que aconteceu comigo, porque é possível que a partir daí a gente possa melhorar a nossa compreensão de como se deve lidar com os jardins dos outros, os nossos e os dos outros, né? Houve um momento na minha vida, há uns 40 anos possivelmente, não lembro exatamente, mas está por aí, 30, 40 anos, em que eu, assim, passei por um período, durante 15 anos, tendo uma doença que naquela época não era uma doença que ainda era classificada como doença. Não se conhecia, não se sabia nada. O nome da doença, tipicamente, era frescura. Hoje, o nome daquela doença é síndrome do pânico. É uma doença que faz com que a pessoa tenha sensações, assim, de morte, sensações de morte. Essa é a descrição que hoje tem até científica a respeito disso. A pessoa sente que está morrendo, sente que o coração está parando, sente que a pressão está caindo, sente que está desfalecendo, sente tontura, sente, enfim, é um mal-estar generalizado e é uma coisa incontrolável. Então, imaginem os senhores, a pessoa sim, ter uma situação dessas. Para quem já imaginou, para quem já teve, para quem já teve eu não preciso explicar mais, mas para quem já imagina, quem tá imaginando agora pode assim começar a sentir o que é que uma outra pessoa tem em um momento de crise. Agora, os senhores associam a isso uma possibilidade desse fato acontecer na vida da pessoa 1, 2, 3 vezes por dia. E a pessoa ter que trabalhar, a pessoa ter que estudar, a pessoa ter que cumprir todos os seus compromissos familiares e sociais para se manter. Então, dá para sentir sentir qual é que tipo de situação a pessoa está vivendo naquele momento, naquele jardim dela, né? Quem está ao lado e que não sabe o que está passando dentro do outro é sujeito a, como disseram alguns médicos na época, a classificar como frescura, né? A mesma coisa a gente vê pessoas que estão em estado de depressão, também ainda hoje se chama, algumas pessoas dizem é frescura, né? Então, por que eu estou contando isso? Pelo seguinte, naquela ocasião, como a doença não era ainda catalogada, diagnosticada, era mais ou menos como esse Covid de hoje aqui, não havia uma medicação também que pudesse ser ajustada, adequada para dar um cuidado mínimo para a pessoa que tivesse aquele problema.
Não havia medicação. A medicação é que se aplicavam os psiquiatras, alguns que tinham alguma lida com o assunto, eram os calmantes, né? Agora, uma pessoa que tem aquele tipo de sensação que eu descrevi, 1, 2, 3 vezes por dia, o tempo todo, que se sente assim, impedido de ter uma convivência social, de sair para passear porque não sabe a que hora vai ter aquela situação, impedido de se distanciar de um hospital, porque sabe que em qualquer momento talvez ela precise ir para um hospital para tomar uma medicação mais forte, né? Uma pessoa que conviva com esse tipo de realidade interior, e eu estou descrevendo a mim mesmo, né? Essa pessoa, olha que interessante essa parte da história, se for apresentado a ela algum tipo de substância que eventualmente possa fazer com que ela se distancie um pouco que seja daquele tipo de sentimento, falando por mim, eu não posso negar para a pessoa o direito dela ir buscar uma solução, talvez até numa droga daquelas que a gente ouve falar hoje em dia. Que tipo de autoridade eu teria para dizer para uma pessoa que ela deve continuar sentindo tudo aquilo e não buscar alguma coisa que pudesse de alguma maneira amenizar, atenuar aquela situação que ela vive interiormente e que ninguém consegue auxiliar? Não estou dizendo que eu estou indicando esse tipo de tratamento, mas estou dizendo que eu não criticaria, eu não julgaria uma pessoa que buscasse aquele tipo de abordagem para procurar tratar da situação. Porque para mim seria perfeitamente compreensível uma atitude daquela natureza, considerando a intensidade da dificuldade que a pessoa está vivendo. Eu sei porque eu senti. Então é mais fácil para mim assimilar e aceitar aquele tipo de situação, né? Ou até de busca de solução, do que para uma outra pessoa que não tenha vivido aquilo. Então eu estou dizendo do meu jardim, e eu estou dizendo como é que uma outra pessoa talvez julgasse aquele meu jardim, se porventura eu tivesse algum tipo de atitude inconcebível, vamos dizer assim, né? Poxa, a pessoa foi usar droga, ninguém sabe o tamanho do calo que estava no meu pé. Eu sabia, percebe? Então, assim, às vezes a gente, por não estarmos percebendo, não estarmos sentindo, não estarmos vivendo dentro da pele do outro, a gente sujeito, né? A gente tecer julgamentos, críticas, que ao invés de auxiliar, conduzem a pessoa para um distanciamento, afastam as pessoas quando mais elas precisam de compreensão e de apoio. Então, o nosso princípio ético deste mês, eu vou até ler o que está escrito aqui, porque eu achei interessante a pergunta que é colocada aqui, né? Como posso fazer da cooperação no meio familiar a base do fortalecimento dos vínculos afetivos, desenvolvendo interdependência nas relações? Uma maneira é buscar conhecer e compreender um pouco o jardim do outro, para que a gente possa conviver com o outro de uma maneira mais harmoniosa, aceitando eventuais situações, não quer dizer concordando com elas, mas aceitando eventuais situações em que a pessoa possa estar passando, e que a gente não conhece, a gente não viveu aquilo. A gente pode ter assim informações a respeito, mas a gente não tem assim a vivência necessária para ter qualquer tipo de pronunciamento que seja ele negativo ou até positivo a respeito. Então nos cabe assim, na busca da cooperação, na busca do entendimento, a gente procurar utilizar os critérios do não julgar, não criticar, para que a gente possa contribuir e colaborar. E procurar ter uma vida, uma vivência um pouco mais assim, bonita, com um pouco mais de flores nesse caminho. Porque eu me lembro, por exemplo, desta criatura amada que está aqui do meu lado, do tempo e das dificuldades que ela precisou superar para me tolerar nesse período, para conviver comigo nesse período. Não é uma coisa fácil, eu sei disso, porque eu estava dentro da frigideira fritando, né? E estava vendo quem é que estava do meu lado tentando dar uma peneirada. E a gente sabe o quanto as pessoas passam aquelas... Eu sabia, né? O quanto quem estava ao meu lado estava passando. Mas eu sabia também o quanto eu estava passando e não tinha como eu dizer para outra pessoa quais eram as possibilidades, porque eu também não conhecia, de amenizar aquela situação. Então, repetindo o que eu disse inicialmente,
talvez se me fosse apresentado naquele momento algum recurso que pudesse fazer com que eu me sentisse menos mal, talvez eu utilizasse daquele recurso e hoje talvez ela estivesse participando aqui da reunião com um outro tipo de enfoque, porque talvez eu estivesse dependente químico. Olha só como é que é esse mundo redondo de nosso Deus. Então, é importante a gente ter essa noção para que a gente possa, assim, baixar um pouco a bola da gente quando a gente fica muito exasperado, quando a gente quer, assim, a todo custo que as coisas se resolvam do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, de maneira imediata ou mesmo de maneira exclusivamente daquela forma, porque a gente precisa conhecer e compreender muito do que é que está acontecendo no interior de cada um, no interior do outro, e no meu também, para que eu amplie o meu limite, para que eu possa cada vez mais estar abraçando o outro e não expulsando o outro do meu relacionamento. Então, o nosso princípio desse meio da colaboração, eu vejo que a gente pode procurar colaborar à medida em que a gente abre espaço para se aproximar mais do outro, para poder ter o outro como amigo, como referência, e a gente possa compreender um pouco também das dificuldades que o outro talvez esteja passando e que a gente não esteja ainda conseguindo perceber. Não quer dizer que não haja malandragem, não quer dizer que não haja manipulação, porque o ser humano ainda é, digamos, rico em algumas coisas que não devia ser, mas de toda forma a gente não pode de imediato classificar como irregular, como indivíduo, uma determinada situação. É importante a gente procurar conhecer quanto mais possível para que a gente possa agir da melhor maneira também. Com isso, cuidar do jardim da gente e do jardim do outro. Eu desejo que a gente possa continuar com a nossa reunião de uma maneira bem boa e... Olha, a motoca vai entregar pizza, e não é aqui. Que pena, né, gente? Olha só. E eu vou... Agora vem a música, né, Vera? É isso? Então eu já posso até... Vou até colocar a música pra gente aqui, tá bom? Olha, gente, não chora não, hein? O que eu contei aqui é uma coisa que já passou, viu? Graças a Deus, tá bom? E a Deus e os ajudantes dele aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é um, tá? Espera um pouquinho só que lá vai nossa música. Bora lá, menina.